Se você já tentou pensar positivo, acreditando que os pensamentos positivos atraem coisas boas, mas mesmo assim sente que a sua vida está travada ou que nada muda, que você tenta muito e continua no mesmo lugar, talvez o problema não seja você e nem a falta de pensamento positivo. O que ninguém te explica é que pensar positivo não funciona quando a sua mente está de um certo jeito. E é isso que mantém você presa nesse ciclo. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o que realmente está por detrás disso e como pensar positivo de um jeito que faça sentido para você, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Eu sou a Lu e eu te ajudo a se perceber com mais clareza para você sair desses ciclos que te travam de dentro para fora. E se você já tentou de tudo, afirmações positivas, mudar seus pensamentos, e mesmo assim sente que nada muda, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui pode mudar completamente a sua forma de ver, a sua forma de entender como funciona esse processo. Não é o pensamento sozinho que muda a nossa realidade. É o conjunto do que nós sentimos, nós pensamos, nós escolhemos e a forma como a gente se comporta, a gente age. Ou seja, é a soma do nosso pensar, sentir, escolher e agir. Não basta só acreditar no poder do pensamento positivo, ficar repetindo afirmações e você ficar ignorando o que você sente em relação a esses pensamentos. Aqui começa um grande conflito interno, que acaba desorganizando a sua energia em várias direções. Vamos mostrar isso? Você vem com o pensamento positivo para essa direção. Você pensa, vai dar certo. Só que internamente, você está com muita dúvida. Você acredita realmente que não vai dar certo. O pensamento está para o outro. Só que nesses dois movimentos já acontece uma anulação. Então, um está para um lado, o outro está para o outro. Não tem uma direção. E aí vem o comportamento. Você está agindo, está para o outro lado do seu comportamento. Não tem nada a ver com o que vai dar certo e que o ali você não acredita nisso. Então, cada movimento está numa direção diferente. E para que as coisas aconteçam, elas precisam estar fluindo na mesma direção. Todas na mesma direção, independente para qual direção é. Precisa estar tudo alinhado na mesma direção. Consegue compreender? E aí, quando existe um desalinhamento, o nosso sistema interno fica sem uma direção para onde ir. Ele fica contra o fluxo natural da energia. E é por isso que fica aquela sensação de que tudo está travado. Lembra? Cada um para um lado. Tudo sem direção. E isso aqui, essa desorganização, não é algo que você precisa corrigir, pois não é um erro seu. Porque você ainda não está consciente desse processo. Você não sabe o que está acontecendo internamente aí na sua energia. Mas a partir de agora, depois desse vídeo, você vai entender como funciona isso e as coisas vão ficar mais claras para você. Então, continua acompanhando. E já aproveita para se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo se fizer sentido para você, porque eu trago esse tipo de reflexão para te ajudar a sair desses ciclos com mais clareza, sem fórmula pronta e sem nenhuma fórmula mágica. E o próximo ponto é onde as coisas começam a virar na sua cabeça. As nossas emoções, elas são sinais. Eu costumo falar que são como bússolas para nos orientar do que está acontecendo com a gente. Elas vêm para nos mostrar alguma coisa que precisa da nossa atenção. Então, se permitir sentir a emoção é natural e faz parte. O problema é o que a gente faz a partir dessa emoção. Aqui existe uma diferença importante entre sentir uma emoção difícil
e permanecer alimentando um estado que te paralisa. Por exemplo, você está insatisfeito com o seu trabalho e ali você está vivendo um cansaço constante, uma frustração de estar ali naquele lugar. Esse sentimento de frustração, ele é um sinal te avisando que algo ali não está legal, algo ali precisa ser mudado. Mas se ao invés de olhar para isso e fazer algo para mudar a partir dessa informação, você continua ali todos os dias pensando que não consegue, que não tem opção, que não é capaz, você consegue perceber que não é a emoção ali que está te travando, não é a frustração, mas sim a forma como você está se comportando depois dessa emoção. Eu aprofundo mais sobre esse assunto da diferença de emoções negativas e alimentar estados negativos no vídeo Baixa Vibração não é o mesmo que sentir emoções negativas. E eu vou deixar o link aqui para você ir lá conferir esse vídeo, porque vale a pena você entender esse processo para você não ficar com medo aí dos seus sentimentos. Você vai entender que as emoções elas fazem parte do nosso sistema fisiológico. Não adianta tentar positivo se isso não aparece na forma como você age no seu dia a dia. Se você pratica afirmações positivas do tipo eu mereço, eu sou capaz, mas aí você fica parado. Você está para o outro lado, ao contrário disso. Você fica parada, não age, não faz aquilo que precisa fazer para você se sentir merecedora. Os lados estão opostos. São direções diferentes. E lembra que para as coisas acontecerem, a energia, ela toda precisa estar do mesmo lado. Tudo fluindo para o mesmo lado, em todas as direções. O seu sentir, o seu pensar, o seu querer e o seu agir. E aí você consegue perceber o que é que mantém tudo parado? O que é que te mantém nesse estado de travamento, nessa sensação de estar travado? São essas forças opostas em várias direções. E você precisa alinhar tudo na mesma direção. E aí que vem a sensação de cansaço, de estar lutando e não sair do lugar. Porque a energia está sendo dispersada para direções que não é para onde você precisa ir. Mas não é a vida que está te cansando. É o seu esforço de tentar se convencer de algo sem conseguir viver isso na prática. Porque você pensa positivo por algum momento, mas no restante do dia você continua se tratando do mesmo jeito, fazendo as mesmas escolhas, e é isso que acaba te desgastando. Por isso, a mudança não começa quando você força um pensamento positivo. Ela começa quando você traz isso para o seu comportamento, mesmo que pouco, mesmo que em pequenos passos. Tá fazendo sentido aí? Se alguma coisa do que eu falei aqui te trouxe algum insight, coloca esse emoji aqui que eu vou saber se está fazendo sentido para você. Então, como pensar positivo de um jeito que faça sentido, mesmo quando tudo está dando errado, ou parece estar dando errado? O primeiro ponto é parar de usar o pensamento positivo como uma forma de fugir do que você está sentindo, do que está acontecendo dentro de você. Se você está mal, não adianta tentar se convencer do contrário. O caminho começa quando você reconhece o que está acontecendo dentro de você, sem tentar maquiar. Se você está frustrada, olha para essa frustração. Sente isso, sem tentar empurrar para baixo do tapete ou fingir que essa frustração não está aí. Só observa. Porque quando você para de fugir do que você está sentindo, essa emoção começa a perder força aos poucos. E não é porque você fez ela sumir ou tentou sumir com ela, mas porque você deixou de alimentar uma resistência. Tem um livro
que me trouxe muita clareza sobre esse processo, que é o Deixar Ir, do David Hawkes. Ele mostra exatamente isso, como olhar o que você sente sem tentar controlar ou evitar, e como isso vai liberando as nossas emoções com o tempo. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar o link aqui para você. O segundo ponto é observar o que você começa a sustentar depois disso. Como você age depois de entender essa emoção, esse sentimento. Porque o problema não é sentir o medo ou a frustração ou a insegurança, é transformar tudo isso em um diálogo interno e constante ali de incapacidade, de eu não consigo, de que nada vai mudar. E o terceiro ponto é começar a ajustar pequenas escolhas no seu dia a dia. Isso mesmo sem estar pronta, mesmo sem estar se sentindo 100% bem. Porque é isso que começa a gerar a coerência. É quando existe um mínimo de coerência entre o que você sente e o que você pensa e o que você faz. O pensamento positivo, ele deixa de ser uma tentativa de se convencer e ele passa a ser algo que você consegue colocar em prática no seu dia a dia. E agora me conta, depois desse vídeo, isso ficou mais claro aí para você? Que o pensamento positivo, ele não é só sobre pensar, mas ele é sobre direção que você dá para as suas próprias escolhas no seu dia a dia. Eu te vejo no próximo vídeo.